Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou falar com vocês de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, considerado por Chesterton, junto com São Francisco, os dois homens aí cristãos mais influentes na história do cristianismo. Então, São Tomás de Aquino escreveu muitas obras. Na verdade, seria impossível ele mesmo ter escrito com a mão ali tudo que nós temos dele. Então, muitas das coisas que chegaram até nós, das obras dele, foram feitas por copistas, ele editando. Então veja você a quantidade da obra. Para vocês terem noção, ele tem a obra dele é quase o dobro de Aristóteles e Platão. Vejam vocês, né? Então, São Tomás de Aquino, o trabalho dele, resumindo, foi tentar mostrar como a razão nossa, criada por Deus, ela pode atingir o divino. Foi essa reconciliação de fé e razão, levada aí a nível Jedi. Então ele quis arregaçar as mangas e botar a razão para trabalhar. E aí ele escreveu duas obras muito importantes: a Suma Teológica e a Suma contra os Gentios. E essas são as duas obras mais importantes dele. Ele escreveu outras obras também, vários comentários sobre a Sagrada Escritura. Ele também escreveu obras de comentários de filosofia, Aristóteles. Mas esse vídeo aqui é introdutório, então eu quero dar algumas dicas de estudo para vocês. Bom, a Suma Teológica, então, é a meta de qualquer estudante que se preza aí em ter uma base cristã em filosofia. Então a Suma Teológica, ela é a obra mais importante de São Tomás. Para nós entendermos qualquer obra, o estágio inicial é dividir a obra, entender bem o índice da obra, né? Para a gente saber até quando nós temos que nos motivar ali para entender o que aquele capítulo quer dizer. Porque às vezes a gente fica meio perdido quando a obra é muito grande, né? Então você saber ali o fim da obra, saber que capítulo corresponde ao que num certo conjunto, isso é essencial para entender a obra de São Tomás. Então vamos lá, Suma Teológica. A Suma Teológica, São Tomás, ele acabou morrendo antes de terminar a obra. Mesmo assim, ela já estava bem adiantada. Ela é dividida em 3 grandes partes. A primeira parte é sobre a existência de Deus, a natureza de Deus, a criação. Então, ela é bem teológica nesse sentido. A segunda parte, que é a mais complexa, inclusive poucos tomistas dominaram ela toda, tamanha complexidade. Talvez o maior conhecedor da segunda parte de São Tomás nesse século foi um padre dominicano, também que morreu em odor de santidade, chamado Santiago Ramírez. A segunda parte da Suma Teológica vai tratar das atitudes humanas, da moral. E a terceira parte, de Jesus Cristo e dos sacramentos. Então, a Suma Teológica, ela está dividida nessas 3 grandes partes. A primeira parte, a existência e natureza de Deus. Na segunda parte, a moral. E na terceira parte, a igreja, os sacramentos no caso, e Jesus Cristo. Bom, a segunda parte, como ela é muito complexa, ela é subdividida ainda em 2 partes. E nós aqui, eu vou colocar uma introdução para vocês sobre como começar a ler a Suma Teológica, né? Eu acho que antes de nós lermos as obras de São Tomás, é legal pegar uma biografia desse santo para vocês conhecerem essa vida fantástica que ele teve, né? Ele tinha uma memória fotográfica, isso é óbvio. Naquela época não tinha Google, né?
Então, como é que ele conseguiu fazer essas citações perfeitas, né? Ele resumiu todos os cristãos que vieram antes e colocava e debatia. Ele trazia para conversar com ele. São Tomás não é que nem Descartes, que tenta ser, vou fazer tudo de novo aqui na filosofia, o que tem ali para trás não considero, que é muito fácil, né? Não, ele trouxe todo o arcabouço cultural e cristão para conversar e dialogar no tempo presente da época dele. E também ele deu muita sorte, porque a região onde ele cresceu tinha contato com diferentes idiomas. Então ele falava muitos idiomas, além, claro, do latim, e então isso facilitou a ter contato com diversos pensadores. Além disso, ele teve um super professor, que é um santo, Santo Alberto Magno, e deu ainda uma outra sorte de, na época dele, chegarem os escritos de Aristóteles, ainda que muitos contaminados pela tradução que veio dos muçulmanos ali. Então, São Tomás ele vai ter essa sorte de receber uma excelente formação e ter contato com Aristóteles, que é o filósofo ali que ele vai pegar a base e vai apoiar toda a teologia dele em cima do pensamento filosófico de Aristóteles. Santo Agostinho, por exemplo, teve contato com Platão. Não chegou até Santo Agostinho as obras aristotélicas, né? Inclusive até hoje, né, nós temos a obra platônica, ela está bem mais inteira do que a obra de Aristóteles para nós, certo? Bom, e sobre biografia então, que livro ler sobre Santo Tomás? Então, antes de você começar a ler a Suma, eu aconselho esse livro aqui, ó, a biografia de São Tomás, do Chesterton. Chesterton foi um dos grandes intelectuais do século passado e era tomista, né? Ele, no princípio, não era católico. Foi através do estudo que ele virou um apologeta cristão. Na época dele já começaram os ataques ao cristianismo. Inclusive ele se chamava para batalha, discussão ali, Nietzsche, esse povo todo ali da época, né? Bom, então essa biografia ela é muito boa mesmo. São Tomás de Aquino. Então, depois que você lê essa biografia, pega a Suma e vai junto com a Suma com esse livrinho aqui, ó, A Suma Teológica em Forma de Catecismo. Esse é um livro bem didático, ele tenta ir junto com o leitor, seguindo a Suma, a estrutura da Suma, só que simplificando, resumindo bastante, em forma de catecismo. Lógico, isso aqui é muito simples. Seria como se você estivesse estudando para o vestibular, mas só tivesse o conteúdo até a 5ª série do ensino fundamental. É isso aqui é muito básico. Todo manual é uma coisa muito básica. Ele nunca vai entrar realmente no pensamento do autor. Ele vai te dar as pinceladas aí para você se orientar para poder encarar melhor os textos. Aliás, esse é um outro problema que surge no estudo de São Tomás, que é o latim. As traduções que nós temos são péssimas. Eu gosto muito da Eclésia, é uma editora aí que tenta lançar livros piedosos, verdadeiras joias aí, só que eles não foram muito felizes com a tradução da Suma Teológica. A tradução deles tá horrível, tá muito ruim, né? Eu acho que a própria turma lá sabe disso, né? A tradução não deu certo, não ficou muito boa. E tem ainda outro problema na tradução antiga que nós temos, antes do concílio, do Alexandre Correia, que ela também é péssima, mas não pelo latim. O latim tá bom. O problema é que, como o autor não conhece muito filosofia, ele usa termos que fogem um pouco do sentido comum da filosofia. Porque em filosofia, ser, ente, não é a mesma coisa, né? E né, realmente essa tradução do Alexandre Correia, apesar do latim estar melhor, essas definições, esses conceitos de filosofia ali, às vezes se embaralha, mistura, então tá ruim. Então a melhor tradução que nós temos em português é ainda, na minha opinião, a da Loyola. Ainda que seja a tradução feita por pessoal meio herege, né? Mas, bom,
ainda assim é uma boa tradução. Acho que eles foram intelectualmente honestos, sabe? E é da Loyola, acho que são 9 volumes. E a tradução em latim? Não precisa comprar, pessoal. Se vocês forem estudar a Suma Teológica, tem tudo na internet. Consulta. Na internet eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem a versão original em latim, certo? Bom, quase todos os papas, depois de um tempo, elogiaram o estudo da Suma Teológica de São Tomás. No Concílio de Trento chegaram a dizer, ó, a gente vai ter 2 livros aqui, a Bíblia e a Suma de São Tomás. Então, São Tomás é o homem, ele é o cara a ser batido aí pelos pagãos. Então, São Tomás, ele vem trazer esse papel da razão em busca da verdade. Só que não chega a ser racionalista, que é uma outra heresia que acabou vindo depois, que você coloca tamanho valor na razão que você deixa para lá a fé, o mistério. E esse é o racionalismo. É quando você bota a razão tão lá em cima que ela passa por cima das outras coisas, do mistério. Se só com a razão bastasse para ter o conhecimento de todas as coisas divinas, por que precisaria existir a fé? Então o racionalismo ele não está em São Tomás. São Tomás ali está na reta medida. E inclusive a razão ela muitas vezes é deturpada. Existe o perigo nos dias atuais do cientificismo. O cientificismo são as pessoas que pegam a ciência e elas tentam dar um papel da ciência maior do que ela própria tem. Então, por exemplo, a ciência explica o que é esse material aqui, né? Aí o que o cientificista faz? Para o cientificista isso aqui não basta em si. O próprio conhecimento da ciência na matéria já basta para que eles cheguem a uma conclusão que é falsa. Olha, então, se nós conseguimos explicar essa matéria e não tem Deus na equação, então Deus não existe. Só que a ciência não se preocupou no início em saber se Deus existe ou não. Ela apenas se concentrou na pesquisa do objeto. Então esse é o cientificismo. É quando a ciência tenta dar um pulo maior que as pernas. E assim ela cai em um erro muito similar com o racionalismo que nós vimos. O racionalismo, a razão ali tenta passar o mistério. O cientificismo, a ciência, tenta passar a sua própria missão. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado aí da introdução. Um abraço, é isso aí, pessoal.